Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí nessa quarta-feira abençoada, nesse dia maravilhoso que Deus tem nos permitido viver, dia 21 de agosto de 2024. Vamos estar fazendo a lição de hoje, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 6 ao versículo 16. Não vou ler todos os 10 versículos não, mas eu vou comentando os versículos que eu vou lendo. Vamos então no versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Aqui o apóstolo Paulo falando que ele vai falar sabedoria, mas entre os perfeitos. Perfeitos aqui, perfeição, não está falando de isentos de erros, impecáveis, de super-heróis, não. Está falando de perfeitos quem já é amadurecidos. Está falando dos maduros na vida espiritual. Aqueles que já são experientes, que não são mais crianças. Se você ver o capítulo 3, no versículo 1, o apóstolo ele fala assim: não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Mostrando que o apóstolo Paulo, então, muita coisa não pôde falar por causa da falta de amadurecimento, a falta de maturidade espiritual. E quando há falta de maturidade espiritual, quando nós nos comportamos como crianças, como meninos em Cristo, realmente nós não temos capacidade de absorver muitas coisas espirituais. Porque a carnalidade, porque a nossa natureza pecaminosa, carnal, não permite que a gente absorva as coisas espirituais, que são mistérios, que são coisas grandiosas. Então, só no amadurecimento espiritual, só na maturidade espiritual é que nós podemos, então, absorver o conteúdo espiritual da própria sabedoria de Deus. Paulo dizendo aqui, no versículo 6, falamos sabedoria entre os perfeitos, entre aqueles que têm capacidade de absorver, de conseguir entender, conseguir compreender os mistérios, a grandeza da palavra de Deus. A primeira pergunta, já no início da nossa lição, no início, minha primeira pergunta é: você, que tipo de classe de cristão que é você? Da classe dos que ainda é menino? Daqueles que ainda vive com comportamento de criança? E quero destacar aqui, que às vezes o irmão pode perguntar: mas que comportamentos que são comportamento de menino? Que comportamentos que são comportamentos de crianças espirituais? Aí, como eu acabei de citar, o capítulo 3 dá algumas características que vai dizer se você é menino espiritual, se você é criança espiritualmente, ou se você já tem maturidade, se você cresceu. Então vamos lá, o capítulo 3, no versículo 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Olha que prejuízo para esses crentes. Olha que perda para esses crentes. Deixaram de receber mensagens grandiosas, mensagens espirituais, só porque, vamos ver aqui, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 1. Agora o versículo 2. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Ao versículo 3. As características dos meninos aí carnais aí, ó. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, ó as características que mostram que você não é maduro ainda, que mostram que você ainda não tem maturidade, que você ainda não cresceu espiritualmente, que você ainda é menino, carnal. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Tá vendo? Então aqui algumas características. A contenda, a inveja, a dissensão, a discórdia, partidarismo. Se você continuar lendo o capítulo 3 ali, você vai ver que um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, um falava que eu sou desse, outro falava que eu sou daquele. Partidarismo. Olha, dentro do seio da igreja, partidarismo. Dentro do seio da igreja ali, panelinha, grupinhos. Eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Gente, não. Biblicamente nós vemos aqui que características de maduros espirituais é não ter essas carnalidades. É não ter partidarismo, inveja, não ter contenda, dissensão, não ter essa criancice, pirraça, um mal mandado, pessoas que têm resposta na ponta da língua para tudo. Isso é comportamento de criança. Respostinha na ponta da língua é comportamento de criança. Então, o que Paulo está dizendo aqui já na nossa lição de hoje, 1 Coríntios 2, versículo 6?
falando assim, falamos sabedoria entre os perfeitos, entre aqueles que já se desenvolveram, já são experimentados, já são maduros. Então olha que importância nós vemos esse primeiro ponto aqui. E a minha pergunta, você se encontra em que tipo de classe de cristãos? Crianças? Ou você já amadureceu? Ou você já cresceu? Ou você já desenvolveu um pouco sua maturidade espiritual? Então podemos então falar de sabedoria com você. Então agora pode-se falar como espirituais com você. E não como a meninos. Falamos entre os perfeitos. Não porém a sabedoria deste mundo. Verso 7 agora. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Sabedoria de Deus, oculta em mistério. Vê o contraste? Tá vendo ali como se opõe? Não falamos sabedoria do mundo. Não falamos a sabedoria da terra, sabedoria terrena, a sabedoria do homem. Não falamos essa sabedoria. Versículo 7 aqui. Falamos a sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria. A sabedoria divina. Oculta em mistério. Olha só que ponto que nós vamos aqui frisar aqui agora. Como assim oculta em mistério? O Senhor Deus, pela sua palavra, ele diz, ele fala, e só é possível discernir, só é possível entender, vamos ler isso adiante, a partir do versículo 14, é aquele que é espiritual. Então aquele que tem o Espírito Santo, aquele que tem se converteu, creu no Senhor Jesus, se arrependeu dos seus pecados, esse tem o Espírito Santo. E quando eu falo ter o Espírito Santo, eu estou falando não só do selo do Espírito Santo. Não estou falando só do penhor do Espírito Santo. Eu não estou só falando o fato de ter o Espírito Santo ali guiando, orientando, mas o Espírito Santo revelando, o Espírito Santo esclarecendo, o Espírito Santo iluminando nossa mente, falando na nossa mente, explicando os mistérios de Deus, revelando os mistérios de Deus. E por isso que quando nós lemos aqui oculta em mistério, nós vemos então que a sabedoria de Deus só é possível interpretá-la, entendê-la, só é possível absorvê-la através do Espírito Santo. Ela está oculta em mistério. O natural não vai conseguir interpretar essa sabedoria de Deus. O homem carnal não vai conseguir compreender. É demais para ele. É demais para ele. Ele não vai conseguir perscrutar essas grandezas que é a sabedoria de Deus. Os mistérios de Deus. Oculta em mistério. Agora, com os olhos espirituais, é possível nós entendermos a grandeza de Deus. Por quê? Porque temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a unção que nós recebemos dele. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 20, versículo 27. A unção que nós recebemos dele nos ensina todas as coisas. Então ela nos faz entender, ela nos dá conhecimento, ela nos capacita para que nós consigamos ver com outros olhos, além dos olhos carnais, ver com os olhos espirituais. E quando o Senhor Deus fala conosco, nós vamos entender, nós vamos compreender, porque temos o Espírito Santo esclarecendo, traduzindo os mistérios para nós. E isso é muito importante, isso é muito grandioso, porque o ímpio, o mundo perdido, não entende as coisas de Deus. Ele não entende a palavra de Deus. Ele lê a palavra de Deus, a palavra de Deus parece grego para ele. Ele lê a palavra de Deus aqui e não entende nada. Lembra do texto do Filipe e Eunuco? Ele lia o profeta Isaías e não entendia nada. De quem que está falando o profeta? Ele está falando dele? Ou ele está falando de outra pessoa? De quem que está falando? O que ele está falando aqui? Tá vendo? Porque o perdido não tem o Espírito Santo. E como o perdido não tem o Espírito Santo para revelar para ele, para dizer para ele, falar para ele, ensinar ele, como eu falei agora aqui, eu citei 1 João 2, 27, não tem o Espírito Santo para ensinar todas as coisas para ele, então ele necessita de esclarecimento, de ajuda. Ele precisa de alguém que tenha o Espírito Santo para conseguir explicar para ele, fazer ele entender, e quando ele se converte, agora ele não precisa mais de você para ajudar ele. Agora ele tem o Espírito Santo para iluminar ele, para esclarecer, tirar as dúvidas dele, para iluminar a mente dele. Quando eu falo iluminar, é iluminação do conhecimento. É aquela de Efésios. Efésios capítulo 1, verso 18. Iluminar os olhos do vosso entendimento. Então nós temos que ter essa iluminação espiritual. Tá? Então aqui, oculta em mistério. Só vai entender a sabedoria de Deus quem tem o Espírito Santo para revelar esse mistério. Porque senão o descrente continuará obscurecido, sem compreender essas grandezas de Deus.
Porque ela está oculta em mistério. É um segredo. É como se fosse segredo. Não tem quando uma pessoa pede para outra, ó, vou te contar um negócio aqui, é segredo. É entre eu e você somente. E mantém esse segredo, guarde esse segredo, porque essa pessoa confia em você, então vai revelar para você um segredo, coisas secretas que ninguém pode saber. Então é isso, o Espírito Santo, Deus, a sabedoria de Deus, ela é revelada, é uma coisa secreta que é revelada só para quem Deus tem intimidade. E com quem? Com quem Deus tem intimidade? Conosco. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Nós que cremos no Senhor Jesus, somos filhos dele, somos servos dele, então ele nos revela os mistérios, aquilo que está oculto em mistério. Vamos prosseguir? Versículo 8. No qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Olha, a sabedoria de Deus, oculto em mistério, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Príncipe deste mundo, em algumas traduções atualizadas, vai falar poderosos deste mundo. Poderosos, aqueles que têm eminência, aqueles que têm poder, aqueles que têm ali o governo, fazem parte da liderança. Aqui, muitos dizem que ele está se referindo à liderança espiritual, ali religiosa. Espiritual. A liderança religiosa. É ali falando de sacerdotes, de sumos sacerdotes, falando ali dos príncipes da sinagoga, falando dessa liderança aí. Mas eu me refiro de uma forma total. Seja liderança religiosa, seja liderança governamental, política. Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. E o que está falando aqui é que aqueles que têm poder, não só porque ele está num trono, não é porque ele tem ali o governo no poder dele, na mão dele, não porque ele manda, porque ele é senhor, porque ele tem algum tipo de autoridade, significa exatamente que ele então conhece a Deus. Significa então que, porque ele tem um poder, então ele sabe as verdades da palavra. Então ele tem um conhecimento da sabedoria de Deus. Porque ele é um líder político, porque ele é um líder religioso. Não, nem sempre porque tem poder, nem sempre porque um líder seja um líder político ou religioso, é porque então vai entender as grandezas de Deus, vai entender a sabedoria de Deus. Nenhum dos príncipes desse mundo conheceu. Não é porque você é um presidente da república que você então conhece a sabedoria de Deus. Não é porque você é um presidente de uma grande organização, então você conhece então a sabedoria de Deus. Não. Nenhum dos príncipes desse mundo aqui conheceu. Sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus, ela se revela àqueles que se dobram a Deus. Aqueles que se rendem a Deus. Se arrependem dos seus pecados, creem em Jesus como Salvador, aceitam Cristo como Senhor e Salvador, e então se prostra submissos à vontade de Deus. Se prostra, então, submisso ao Senhor. Aí vem o reino de Deus. Ele, então, faz parte do reino de Deus. Deus reina nele. Deus manda, governa, domina ele. E agora esse que é dominado por Deus, esse agora que tem o Espírito Santo de Deus, guiando, orientando, iluminando, acabamos de falar ali no versículo 7, né, que o Espírito Santo nos ilumina, o Espírito Santo nos esclarece os mistérios que o mundo não consegue entender, né? Mas então os poderosos desse mundo, por mais grandes que sejam, por mais ricos que sejam, por mais que tenham domínio, por mais que tenham dinheiro, por mais que tenham qualquer coisa, seja qual for o líder, precisa da graça de Deus, precisa da glória de Deus, precisa se render aos pés do Senhor Jesus, porque só aqueles que estão sujeitos a Deus, sujeitos à vontade de Deus, esse Deus se revela e se manifesta a ele. Esse Deus se manifesta a ele. Vamos ler um versículo sobre isso, um versículo importante no Evangelho de João, foi até a lição nossa mês passado, né? Eu quero ler um texto aqui em João capítulo 14, um versículo aqui muito importante, um versículo aqui muito rico, João 14, versículo 21. Mas aqui Samuel citava muito esse versículo lá em Batiba. João 14, 21. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então quem tem os mandamentos do Senhor Jesus e guarda os mandamentos do Senhor Jesus, esse ama ele. Já dá pra ver então que a sabedoria de Deus aí está encontrando espaço nessa pessoa. Já dá pra ver já que a sabedoria de Deus, quando eu falo sabedoria de Deus, eu não tô falando só a palavra não, tá? Porque em 1 Coríntios capítulo 1, verso 24, fala que Cristo é a sabedoria de Deus. Quando eu falo sabedoria de Deus, eu quero falar o mundo espiritual. O conteúdo geral do espiritual, tá?
que pode ser uma palavra profética, pode ser conhecimento da Bíblia, pode ser uma revelação de algo das Escrituras. A sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Né? Vamos lá, versículo 21. Então aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Então tá aí já a prova de que a sabedoria de Deus está encontrando guarida, encontrando espaço nessa vida aí, que ama Ele. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Então, amando Cristo, ele também vai ser amado por Deus, amado pelo Pai. Olha só, se você aí que está ouvindo essa mensagem ama Cristo, Deus, Pai e o Senhor Jesus também te ama. Está aqui, será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. É nesse ponto que eu quero frisar aqui de João 14, 21, juntando ali com o que nós lemos ali, né, na nossa lição. Me manifestarei a Ele. Para Cristo se manifestar a nós, Cristo se revelar a nós, assim como Ele é poderoso, assim como Ele é grande, assim como Ele é imensurável, assim como Cristo é indescritível. Não tem uma palavra para você resumir, descrever Cristo. Cristo é tudo. Cristo é tudo da divindade, é tudo da perfeição, é tudo da sabedoria. Cristo é tudo. Por isso que Ele foi o único capaz de providenciar a nossa salvação. Porque Ele é o máximo, Ele é a plenitude de tudo. Cristo é perfeito e Ele completa todas as coisas. Ele preenche todas as coisas. Então Cristo dizendo que eu vou me manifestar. Assim como eu sou grande, como eu sou poderoso, como eu tenho poder, todo poder me foi dado nos céus e na terra, então eu vou usar deste poder, eu vou usar deste conhecimento, dessa sabedoria para me manifestar a você. E você vai aprender de mim. Você vai conhecer mais de mim. Você vai me conhecer na prática, no dia a dia. Você vai ter uma relação íntima comigo, uma relação próxima comigo, e você vai me conhecer durante os seus dias de vida, todo dia. E é isso, me manifestarei a Ele. Por quê? Vemos aqui no versículo 8, como que Deus vai se manifestar, se revelar a quem sequer tem relação com Ele. Como? O mundo, os príncipes desse mundo. Os príncipes desse mundo, eles querem fama. Os príncipes desse mundo querem poder, acabei de falar, ganância. Eles querem ser arrogantes, soberbos. Os príncipes desse mundo, eles querem poder desse mundo. Os príncipes desse mundo querem ser endeusados, querem ser adorados. Eles querem ser seguidores. Os príncipes desse mundo, os poderosos desse mundo, querem voto, quer que você elege ele quer ter poder, ele quer legislar, ele quer ter autoridade, ele quer ser o mais bonito, ele quer ser o mais sabido, ele quer ser o mais ilustre. Os príncipes desse mundo estão focados nisso. Agora, aqueles que têm a sabedoria de Deus, está focado em Cristo, que se manifestará a nós. Me manifestarei a Ele, em Cristo, que vai se revelar a nós, como Ele é, quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele fará, o poder que Ele tem, a autoridade que Ele tem, a grandeza que Ele tem. Né? Quando eu falo da grandeza, lembra do Monte da Transfiguração, que ali por alguns milésimos de segundo, o Senhor Jesus mostrou para os discípulos, Pedro, João, Tiago ali, quem Ele é, aquele rosto brilhando como o sol, roupas brancas, aquela glória. Então Cristo se manifestará a nós com a grandeza que Ele tem, com a divindade que Ele tem, o poder que Ele tem. Agora os príncipes desse mundo não tem como ter essa manifestação de Cristo, não tem como ter essa revelação de Cristo, porque não conhece Ele, porque não tem Ele. Vamos prosseguir que o nosso tempo já está passando. Porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Eles achando que têm sabedoria, achando que eles têm a verdadeira inteligência, e crucificaram o Senhor da glória. Pediram o Senhor Jesus, pediram para matar o Senhor Jesus. Eles dizem que têm sabedoria. E quando Jesus veio pregando salvação, eles falaram, mata ele. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mata ele. Não, eu ofereço essa salvação a vocês, ofereço vida eterna, se vocês crerem em mim. Mata ele. É assim. E eles falaram que tinha sabedoria. Os príncipes desse mundo, coitado, eles são ignorantes, são miseráveis. Agora nós que cremos no Senhor Jesus somos privilegiados de termos o Senhor Jesus se manifestando a nós. Como falamos lá em João, Jesus se revelando a nós, revelando a sua palavra a nós, que está oculta em mistério. O Espírito Santo nos revelando isso. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Eu acho interessante essa tradução, né? Não subiu. A gente acha que desce, né? O coração está embaixo, né?
Então, coisa que o ouvido não ouviu e desceu, não, subiu o coração, é a palavra. Então, olha aqui, coisas que você nunca viu, coisas que você não ouviu e coisas que você não tem noção. Coisas inéditas que você não tem noção. É isso que Deus preparou para aqueles que amam Ele. É isso que Deus preparou para você. O céu, a vida eterna, a mansão celestial, a praça celestial, o trono de Deus, o rio da vida brotando do trono de Deus, o céu, a ceia, cear com Ele lá no céu. Coisas grandiosas que nós não temos nem noção. Às vezes a gente tenta imaginar como que seria. A gente tenta pensar como que devia ser. Como que deve ser isso. Mas a gente não tem noção. Porque o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu. E nunca subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Olha só. E os príncipes desse mundo, na sua arrogância, vai ter acesso a isso? E os poderosos desse mundo, que está tacando bomba em tudo, está matando todo mundo, eles têm noção? Eles vão herdar isso aqui? Coisa que os olhos nunca viu, que o ouvido nunca ouviu. O céu. O céu. Então isso está reservado para aqueles que creem em Cristo. Para aqueles que aceitam Cristo como Salvador. Verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra, perscruta todas as coisas. Ainda as profundezas de Deus. Está vendo? Mais uma vez, repetindo aquilo que falamos ali no versículo 7, quando falamos oculto e mistério. O Espírito Santo nos revela. O Espírito Santo nos revela as grandezas de Deus, a superioridade de Deus, o poder dele, tamanha grandeza dele. O Espírito Santo que nos revela isso. Está oculto em mistério. Os ignorantes desse mundo não têm noção. Os ignorantes desse mundo não fazem ideia. Porque eles não têm o Espírito para revelar para eles. Nós temos. Versículo 14. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então por isso que o Espírito Santo pode nos revelar as coisas de Deus. Porque ele é Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Não recebemos Espírito do mundo. Olha o contraste agora. Quando falou da sabedoria do mundo, nós vimos depois Paulo falando no verso 7 a sabedoria de Deus. Quando falou do Espírito de Deus, aqui no versículo 14, fala depois, contrapondo ali, o Espírito do mundo. Olha só, Espírito do mundo, por isso só entende as coisas do mundo. Espírito do mundo, por isso só tem a sabedoria do mundo, só tem o diploma do mundo. Espírito de Deus, entende as coisas de Deus. Tem o Espírito de Deus, entende as grandezas de Deus, oculto e mistério. Tá vendo? Espírito do mundo, sabedoria do mundo. Só entende as coisas daqui, não entende as coisas de Deus. Espírito de Deus, você entende as coisas espirituais, as coisas concernentes ao reino, as coisas de Deus, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas e ele revela a nós. Versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Gratuitamente, hein? As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura. E não pode entendê-las, porque se discerne espiritualmente. O homem natural é aquele que nasceu de mulher aqui. Nasceu aqui, na Santa Casa, ou nasceu dentro de casa, e cresceu, aprendeu na escola secular, somar, contar, aprendeu a ler. É um homem natural, tem a sua vida na natureza humana normal. Esse homem, nascido da mulher somente, é um homem natural. Ele não nasceu de Deus. Então ele não é espiritual. Ele é natural. E ele está sujeito à natureza pecaminosa. Ele está sujeito à natureza humana dele, que tende a praticar pecado, a desobedecer a Deus, a achar normal as coisas que ofendem a Deus, regularizar, criar lei para legalizar aquilo que ofende a Deus, aquilo que aborrece a lei de Deus. Então o homem natural ele não entende as coisas do Espírito de Deus. E para ele é loucura. Quando fala que um Cristo, que um homem morreu na cruz para salvar os pecadores, ele acha que isso é uma loucura. Como assim, gente? Alguém morrer para quem não presta? Alguém morrer na cruz no lugar de quem não vale nada? De quem quebra a lei? De quem é um miserável? Então para eles é loucura as coisas do Espírito de Deus. E eles não entendem as coisas de Deus. Então por isso que eu falei do eunuco, no início da nossa mensagem aqui. Falei do eunuco, que lia, não entendia nada, e precisou do Filipe explicar para ele o que ele lia. Porque o homem natural, ele só entende as coisas da terra. Porque o espírito que ele tem é um espírito do mundo.
A sabedoria que ele tem é a sabedoria do mundo. Ele não consegue entender as coisas de Deus, as coisas da palavra. Ele não tem noção, não tem conhecimento para isso. E ele não pode entender. E ele questiona as coisas de Deus. Ele duvida das coisas de Deus. É impossível. Como um Deus criar as coisas assim? Haja e apareceu. Haja luz e surgiu. Apareça erva verde e árvores frutíferas que dê frutos e apareceu. Animais, haja animais e houve animais. Eles acham tipo assim, é impossível isso. Como assim? Não é assim não. Então eles duvidam das coisas de Deus, questionam, põem em dúvida a ciência, a física. Porém, eu quero dizer o seguinte, eles não entendem as coisas de Deus. Mas as coisas que se discernem espiritualmente, é essas coisas que levam à salvação. As coisas espirituais. Essas coisas que se discernem pelo Espírito Santo. Isso que leva à salvação. As coisas do mundo, da terra, não. As coisas da terra não tem condição de salvar. Não tem condição de esclarecer nada. Só as coisas do Espírito de Deus. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Ele julga bem tudo. Ele discerne bem tudo. O que é espiritual. Você se classifica como um cristão espiritual que tem condições de entender a vontade de Deus, entende os mistérios de Deus oculto, você entende a sabedoria de Deus, você se julga espiritual, com condições de entender a vontade de Deus, você ouve a voz de Deus quando Deus fala não, aí não, você entende? Quando Deus fala, aí eu quero que você faça assim, você entende? Você está aberto a Deus, aberto à palavra, você está subordinado à vontade de Deus, então Cristo se manifesta a você. Lemos lá em João. Então o Senhor Jesus se manifesta a você, porque você tem a palavra dele e guarda. E se você tem a palavra dele e guarda, se você tem o Espírito Santo na sua vida te revelando, te explicando tudo, então quer dizer que você é espiritual. E você tem capacidade, então, de julgar todas as coisas, de discernir todas as coisas, de ser apto a conseguir ter percepção espiritual. Ó, isso aqui não é de Deus não. Ó, isso aqui não. Ó, quero distância daquilo ali. Aquilo ali não glorifica a Deus não. Aquilo ali não é de Deus não. Ó, isso aqui ó, tá errado, é pecado, tá? Isso é pecado, tô sentindo aí, tô percebendo aí que isso daí não é de Deus não. Porque a palavra de Deus falou assim, a palavra de Deus fala desse jeito, isso daí tá contrário à palavra de Deus. O espiritual, ele discerne tudo. Ele discerne bem tudo, tá aqui. Ele não discerne alguma coisa, ele discerne tudo. Porque ele é espiritual. Ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo revela. E mais do que isso, o espiritual, Cristo se manifesta a ele. Por isso ele entende as coisas de Deus. Por isso ele consegue perceber. Ele não é criança. Ele não é criança e menino espiritual. Ele cresceu espiritualmente. Vamos ficar por aqui na nossa lição de hoje. Que Deus nos abençoe. No nome do Senhor Jesus. Amém.